Cumprimento os amados com a graça e a paz do Senhor, amém? Aleluia. Queridos, lá no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele alerta a sua igreja, alerta cada um de nós, que nós devemos ser sal e luz para o mundo. Ele também diz no seu Evangelho que nós seremos testemunhas dele em Jerusalém, fala para os seus discípulos, em Jerusalém, na Samaria e por todos os confins da terra. Essas palavras, elas não eram só para aqueles homens daquele período, essas palavras são para a igreja do Senhor Jesus, são para nós. Nós temos sido chamados, desafiados todos os dias a manifestar a nossa fé, a testemunhar a nossa fé, a falar da nossa fé, da nossa crença, aonde nós fomos enviados pelo Senhor, no nosso trabalho, na escola, na vizinhança, onde quer que nós vamos, nós somos chamados por Jesus para testemunharmos. A irmã aqui no começo muito lembrava dos homens maus, dos homens, das coisas terríveis que têm acontecido, e é óbvio que nós precisamos orar, precisamos clamar por essas vidas, mas nós precisamos testemunhar de que o Senhor é Deus, de que só há salvação em Jesus Cristo, de que nós temos uma fé que nós professamos, vivemos e precisamos testemunhar dela. Nós vamos ler um texto, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia daqui a pouquinho para a gente ler um texto bastante extenso. São 30 versículos que nós vamos ler. É uma história bonita, uma história de testemunho, uma história que a gente precisa ler e aprender com ela para que nós possamos viver, que não. O ideal seria que nós pudéssemos ser como esses homens que nós vamos ler. Meninos, mas que nós possamos aprender com ele, que nós possamos desejar a audácia dele, desejar a coragem dele, desejar a fidelidade que havia no coração daqueles meninos. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Glória a Deus. O livro de Daniel, logo depois de Ezequiel. Antes, vou olhar aqui não estava errado. Joséias. Aleluia, obrigado. Vocês acharam? Daniel, capítulo 3. Aleluia. O título da minha Bíblia diz assim: A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. E eu aqui eu não costumo dizer para vocês, mas em todas as vezes que eu faço uma pregação, eu ponho um título nela. Tem pregador que gosta, né? Fala assim, se eu fosse dar um título, é porque ele já deu o título, né? Então tem um título na minha pregação que está escrito assim, olha, na fornalha com Jesus. Amém? Vocês acharam? Daniel 3 diz assim, olha, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durá, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de
toda sorte de música, os prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da zambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto, pelo qual todo homem que ouvistes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidenego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantaste, a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes a buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidenego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidenego, para que os lançassem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, os seus calções, seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abidenego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidenego, caíram matados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidenego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitões dos reis,
contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado, e as suas casas sejam feitas em um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque estamos diante da Tua palavra maravilhosa, palavra que nos edifica. Senhor, rogamos a Ti que o nosso coração esteja preparado, Senhor, como terra fértil, Senhor, para receber a semente que o Senhor nos dá nesta hora, o alimento que o Senhor nos dá nessa hora, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para podermos entender a Tua palavra, possamos, papai, recebê-la, guardá-la no nosso coração e não pecarmos mais contra Ti. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ler um texto tremendo, isso para vocês que era uma história bacana, completa, do começo ao fim. Ela se passa num momento de dor do povo de Israel, do povo de Judá, mais propriamente dito. Naquele período, os reinos de Israel estavam divididos, havia o reino de Judá e o reino de Israel, com 10 tribos. O reino de Israel já estava disperso nesse momento. Os assírios, alguns 100, 150 anos atrás, já estiveram lá em Samaria, já pegou todo aquele povo, espalhou todo aquele povo lá pelo Império Assírio, pegou gente de tudo quanto é lugar do mundo e colocou ali no lugar das tribos, das 10 tribos e meia. Por isso nasceu o território de Samaria, que os judeus detestavam tanto, porque eram impuros, porque não eram descendentes, dos judeus puros, e sim de vários povos que foram colocados ali pelos assírios. Isso por conta do pecado do povo de Israel. Mas Judá não foi diferente. Judá estava acesa ali, a lâmpada do rei Davi. Havia uma promessa de que essa lâmpada não se apagaria, que o trono seria de Davi. E acontece que o povo não andou na presença do Senhor, o povo não fez a vontade do Senhor, e um outro império se levantou no mundo, o Império Babilônico, comandado por este rei poderosíssimo, Nabucodonosor. E ele foi lá em Judá, entrou em Judá, em Jerusalém, tomou as coisas todas que haviam no templo, levou tudo para a Babilônia e mais, levou junto para a Babilônia o que havia de melhor do povo judeu. O povo judeu tinha muitos sábios, tinha muitas pessoas estudadas, principalmente o pessoal da corte, o pessoal da elite. Entre esses destaques, vamos dizer assim, do povo judeu, estavam Daniel. Eu quero ver aqui, estavam Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que depois viraram Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque o povo babilônico, quando esse pessoal chegou lá na corte de Nabucodonosor para ensinar e também para aprender, já que eles eram jovens, bastante instruídos, a ideia de Nabucodonosor era que esses meninos, verdadeiramente meninos, pudessem crescer na corte como doutores, como homens sábios, e viessem a servir da melhor maneira possível ao rei Nabucodonosor e aos seus sucessores. Tá? E ele, pensando nisso, mudou o nome deles para que eles, de alguma forma, se desligassem de Israel, se desligassem do Deus Altíssimo, se desligassem das suas tradições e das suas histórias. É a mesma coisa que o Milton chegar aqui, eu falar para o Milton: agora você não é mais o Milton, agora você é o João.
com a ideia de que ele se chamando João, ele não será mais o Newton do passado. Né? Era mais ou menos essa a ideia que eles tinham. E ali, eles estavam então longe de Jerusalém, eles estavam como escravos, muito embora tivessem liberdade. E quando você lê os capítulos iniciais de Daniel, você vai ver que eles foram colocados em postos importantes, porque eram inteligentes, eram espertos, eram estudados e tinham capacidade, e foram colocados. Aconteceu que o nosso amigo Nabucodonosor resolveu criar uma estátua de ouro e resolveu que todos deveriam, então, adorar aquela estátua. Eles eram povos idólatras, eles não conheciam o Deus Altíssimo. Sabiam que o povo de Israel adorava um Deus poderoso, mas confiavam muito mais em seus deuses e elegiram essa estátua. O rei mandou ele fazer uma estátua de ouro bem grande e que todos, quando tocassem a harpa, o tambor, não sei o que, todos tinham que se prostrar e adorar a estátua de ouro. Aqueles meninos disseram: nós não vamos adorar, nós adoramos só ao nosso Deus. Outro Deus nós não adoramos. O que aconteceu com eles? Eles foram chamados na presença do rei. Na presença do rei, o rei falou: olha, vai tocar a harpa, o tambor, o sino, eu vou cantar, vai acontecer um monte de coisa. E vocês deitam aí e adoram a estátua, porque senão eu vou colocar vocês na fornalha de fogo. Eles falaram: olha, o negócio é o seguinte, senhor rei. Quem pode livrar a gente da mão do rei? O nosso Deus. Nós só adoramos a ele. Agora, se o nosso Deus não quiser nos livrar também da sua mão, não tem problema, a gente morre, mas nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. Ele falou: então tá bom, olha aqui o cidadão, vai lá e põe lenha lá para ficar 7 vezes mais quente. Chamou os cabras mais fortes que ele tinha no exército, ele falou: pega esse camarada, amarra de um jeito bem amarradinho e joga dentro da fornalha. Diz a Bíblia que quando aqueles homens abriram a fornalha e jogaram eles para dentro e fecharam a fornalha, o barro da fornalha matou os soldados. Então imagina os 3 que caíram lá dentro, né? Quer dizer, era para cair e morrer. De alguma forma nós não sabemos o desenho da fornalha, como é que funcionava isso, a gente não tem um desenho disso, pelo menos eu nunca vi. Mas Nabucodonosor tinha uma visão do interior da fornalha. A impressão que ele estava em um lugar alto e ele podia ver as coisas acontecendo aqui dentro da fornalha. Quando ele olha dentro da fornalha, ele pergunta para os camaradas que estão do lado dele: fala, escuta aqui, não eram 3 caras amarrados? Sim senhor rei. Puxa vida, mas eu estou vendo 4 e eles estão passeando dentro da fornalha. Não se conteve. Ele desceu lá na porta e falou: pode vir aqui. Vem aqui, sai para fora, vocês servem esse Deus aí, eu não estou entendendo nada, vem aqui. E saíram para fora, e aqueles homens todos poderosos, quando fala sátrapas, prefeitos, é porque a Babilônia era um império, e havia províncias, como Judá era uma província da Babilônia agora. Então eram homens que tinham poder, homens que tinham destaque dentro do império, não do reino, mas do império. O império são todos os outros reinos que tinham sido dominados pela Babilônia. E esses homens poderosos, todos sem entender nada, olhavam para aqueles povos, para aqueles 3 meninos, e o cabelinho deles estava do mesmo jeitinho, e a roupinha deles estava do mesmo jeitinho. A Bíblia não fala, mas as amarras sumiram. As amarras não estavam mais lá. As cordas tinham sido consumidas pelo fogo. Mas nem mesmo os cabelinhos nos braços deles haviam sido chamuscados. Eles não tinham sequer cheio de fumaça. E aí, Nabucodonosor faz a retreta e fala assim: a partir de hoje, quem falar mal do Deus de Israel, eu vou mandar picar, vou mandar destruir a casa dele. E quando eles falavam destruir a casa deles, não era destruir a casa deles, era destruir a descendência deles, destruir a família deles, morre todo mundo, acaba com tudo. Para não ficar nada, porque muitas vezes na Bíblia, quando se fala assim, a casa do Milton, não é a casa lá do Rei Maria, é a casa do Milton. Vocês, os filhos, os netos, os irmãos, os pais, os agregados, está ligado, tem ligação com o Milton? É a casa do Milton. Então, o que acontece? Nós vamos olhar para esse texto e vamos aprender com este
textos, algumas coisinhas básicas para as nossas vidas. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, nessa noite, que eu já fiz para mim, e eu quero fazer para vocês agora, ela está no versículo 15. Veja o versículo 15 novamente, por favor. Versículo 15, bem no finalzinho. A gente costuma pôr B, esse aqui é Z, é bem no finalzinho. É a última frase que tem aqui. E diz assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É Nabucodonosor falando com aqueles 3 meninos. E quem é o Deus? Eu mudei a pergunta e pus assim: quem é o seu Deus? Nós somos capazes de responder quem é o nosso Deus? Nós conhecemos o nosso Deus? Nós sabemos quem é o Deus que nós servimos? A Bíblia, em vários momentos da Bíblia, é feita essa pergunta. Lá no Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, Moisés está conversando com Deus e Deus fala assim para ele: olha, não precisa abrir não que eu vou ler aqui para você. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então o próprio Deus está dizendo de si mesmo. Quando perguntarem para você quem é o seu Deus, você vai dizer assim: o meu Deus é o eu sou. Sabe por que é o eu sou? É porque Deus não existe. Vocês sabiam que Deus não existe? Deus não existe. Nossa, passam ali na rua, como é que pregador dá louco? Como é que Deus não existe? Ele está dentro da igreja dizendo que Deus não existe. Sabe por que Deus não existe? Porque tudo que existe foi criado por Deus. Deus não existe. Deus é. Deus é. O eu sou. Tudo que existe foi criado por Deus. Então ele não existe. Ele criou todas as coisas. Essa brincadeira, isso que foi feita num seminário metodista no Brasil, diz que quando tinha um professor, que quando os meninos entravam, os seminaristas entravam todos na sala, sedentos, né? Primeiro dia de aula do seminário, ele chegava, olhava para os seminaristas e falava assim: olha, primeira lição que eu vou dar para vocês. Os caras, nossa, deve ser tremendo. Deus não existe. Os caras não vai embora. O que é isso? Porque tem aí inteiro orando para o seminário, para escutar o cara dizer que Deus não existe. Não existe, porque Deus é. Deus é. E Deus sendo, né? Deus porque todas as coisas emanam dele. Então ele não é uma coisa, ele não é uma criatura, ele não é um filho de Deus, ele é Deus. E tudo que existe saiu dele. Então nós servimos a um Deus que é imensurável. Não dá para a gente pensar, fala assim: mas então Deus não existe, Deus é. Mas é como? Ele sempre foi, ele sempre existiu. Quer dizer, não existiu, ele sempre esteve onde ele está. Ele sempre emanou poder, ele sempre esteve lá. Quer dizer, é a eternidade, não tem começo, não tem fim, não tem ontem, não tem amanhã, não tem futuro. Ele é Deus. Todo o tempo que nós medimos, ontem, anteontem, 2 séculos, daqui a 200 anos, daqui a 5.000 anos, para ele é agora. Para ele é agora, porque o tempo, quem criou, foi ele. Ele criou o tempo não existe para ele. O tempo existe para nós. Por isso que a gente fala: o tempo de Deus é diferente, mas na verdade não tem tempo para ele. Ele é o começo e o fim. Tudo emana dele. Este é o Deus que nós servimos. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só. O Deus triuno. 3 pessoas numa só. É como se nós pegássemos, ia trazer, acabei esquecendo, uma caixa de fósforo e pegarmos 3 palitos de fósforo. Nós acendemos os 3 palitos e há 3 chamas nele. Você concorda comigo? Se você pegar os 3 palitos e segurar eles juntinhos, vai ter 3 chamas? Não, vai ter uma chama só. Uma é uma das formas mais bacanas que eu encontro de falar da Trindade, da chamada Santíssima Trindade. 3 deuses em um Deus.
só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um agindo da sua maneira, cada um agindo no seu momento, mas os três agindo em consonância, em unidade, sendo um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Deus que nós servimos. O nosso Deus, é o Deus triuno. Ele é aquele que ama e que nos amou enquanto nós éramos pecadores. Ele é aquele que ama quem não merece. Ele é aquele que ama os bandidos que a irmã citou aqui, que nós precisamos orar, porque nós somos imitadores dele. Ele ama de tal maneira que lá em João 3,16, o que diz? Vamos lá. Não, todo mundo junto. 1, 2, 3, vai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí no culto dos jovens, do alerta, o pregador mandou fazer isso, depois ele falou assim, é isso mesmo, também aqueles que falaram assim, é porque Deus amou o mundo de tal maneira, que a gente sabe, mas não sabe de cor. Não tem problema, você sabe a essência desta palavra, de que Deus nos amou quando nós éramos pecadores, quando nós não éramos merecedores, mas Deus nos amou. Ele é um Deus que ama, é amor, o nosso Deus é amor. Ele é o Alfa e o Ômega. Apocalipse 22, 13 diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Esse é o nosso Deus, o Deus que é o eu sou, que criou todas as coisas, que fez todas as coisas. Meu irmão e minha irmã, quando nós temos a verdadeira dimensão do nosso Deus, quando nós conseguimos mensurar, ainda que de maneira falha, porque nós não conseguimos de maneira perfeita, porque nós somos falhos, mas mesmo na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, no nosso pouco entendimento, nós conseguimos entender um pedacinho da grandiosidade, do poder, do amor de Deus, e nós começamos a estar capacitados para fazermos como esses meninos. Nós começamos a ganhar envergadura para fazer como esses meninos fizeram. Eles testemunharam um pouquinho da fé deles. Eles não arredaram, eles ficaram firmes na sua fé. Sabe por quê? Porque eles tinham ideia do Deus que eles serviam. Eles conheciam o Deus que eles serviam. Lá em Oséias 6,3 diz assim, olha, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, é certa, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Nós precisamos seguir em conhecer o nosso Deus. Diariamente buscar conhecer o nosso Deus, porque Ele vai se revelar para nós pouquinho a pouquinho, Ele vai se revelando a nós e nós vamos conhecendo cada dia mais, e quanto mais nós o conhecemos, mais nós nos fortalecemos na nossa fé, porque Ele é tremendo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é algo indescritível. É difícil, não há adjetivos que nós possamos encontrar que façam jus ao nosso Deus. Então, quando nós começamos a mensurar esse Deus, eu tinha um irmãozinho lá na outra igreja que eu congregava, que ele dizia assim para a gente assim, Deus é tão grandão, é tão grande, que não dá para a gente mensurar. Você pensa no mar, o mar é grande? Nossa, o mar é imenso, é mais de 80%, é quase 80% do planeta Terra é mar. O mar não é nada, o mar cabe dentro de uma gota de Deus, de uma gota da lágrima, dos olhos de Deus. O mar. As estrelas do céu são infinitas. O universo que continua se expandindo não é nada perto de Deus. Então, nós servimos a um Deus tão poderoso, tão grande, tão maravilhoso, que nós precisamos seguir conhecendo. Nós precisamos seguir buscando, para que isso fortaleça as nossas vidas. E no momento que nós precisarmos testemunhar, que a nossa fé for colocada em prova,
se nós formos chamados como sal e luz do mundo, nós estaremos prontos para responder. Nós estaremos preparados para responder. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está perto de nós, mas vai chegar o tempo que Ele não vai estar mais. E aí a coisa vai ficar muito difícil. Segunda coisa que nós precisamos aprender: confiança, a termos confiança em Deus e na sua salvação. Versículos 17 e 18. Então Daniel foi para... Não, é o versículo anterior, capítulo anterior. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Sabe o que acontece? Aqueles homens, aqueles meninos, eles tinham uma confiança tão grande nesse Deus que eles conheciam tão bem, que eles falaram assim: olha, Deus pode livrar a gente sim. Sabe, ô Nabucodonosor, você quer mandar esquentar a fornalha? Esquenta a fornalha, manda amarrar, faz o que você quiser, porque o nosso Deus é muito maior do que isso. O nosso Deus fez fogo. O que é o fogo para o nosso Deus? Não é nada. O fogo é criatura dele. É criatura dele. Então ele manda no fogo. Ele comanda o fogo. Eles tinham plena fé disso. Mas eles tinham uma fé tão maravilhosa que eles falaram assim: agora, se Deus não quiser também, não tem problema. Ele não é obrigado a fazer nada por mim. Ele não é obrigado a cuidar de mim, a me livrar disso, me livrar daquilo. Não é isso. Não é isso. Se ele achar que hoje eu devo morrer para não me dobrar diante de uma estátua, eu vou morrer e vou morrer feliz. Porque eu vou morrer servindo meu Deus. Isso é que estava no coração daqueles meninos. É essa fé que nós precisamos desenvolver. Hoje a gente tem aprendido a negociar com Deus. Olha, Deus, eu vou ser fiel, mas é o seguinte, tem que acontecer aí alguma coisa na minha vida. Ó, eu vou ser fiel, mas pobre não dá para ser fiel, o Senhor me faz prosperar. Eu vou seguir o Senhor, mas doença, que isso? Creio que eu vou ficar doente. Não, se tiver doença, eu não vou embora, eu vou sair da igreja. Senhor, se o Senhor me curar hoje, eu não volto mais nessa igreja. As pessoas têm sido ensinadas dessa forma, e não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala de uma coisa muito maior, de uma prosperidade muito maior. Não é material. A prosperidade prometida na Bíblia não é material. A prosperidade prometida na Bíblia, ela está muito próxima, muito ligada, ela emana da graça do Senhor. Ela emana da paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento. Eu vos dou a paz que o mundo não entende, a paz que excede o entendimento humano. É essa que é a prosperidade. Não importa como é que está a sua vida. É óbvio, meus irmãos, que Deus cuida de nós, mas Ele cuida de nós, não é? Sabe, não é porque eu sou fiel, Ele cuida de nós porque nós amamos, Ele nos ama e Ele ama que nós amamos, e quando nós o amamos, quando nós o louvamos, quando nós o servimos, quando nós nos dedicamos à obra, quando nós nos colocamos na posição de servos, Ele ama isso, Ele se apaixona cada vez mais por nós quando nós nos aproximamos mais dele, falando: papai, eu estou aqui, olha, envia a mim, faz a tua vontade. Ele não se agrada de nós quando nós chegamos para Ele fazendo troca. Deus não é um Deus de negócio, Deus não é um Deus de troca. Ele quer o nosso coração, Ele quer o nosso amor. E as demais coisas nos serão acrescentadas. As demais coisas nos serão acrescentadas. Terceira coisa, Jesus não abandona os seus filhos. Por isso eles tinham essa convicção. Porque se eles tivessem morrido ali naquela hora, eles tinham, olha, eles nem conheciam
Jesus não tinha chegado à plenitude do tempo. Jesus era uma promessa. O Messias era uma promessa. Mas a fé deles era tão grande que eles criam numa promessa. A promessa que para nós é de verdade. A promessa que para nós já aconteceu. A promessa que para nós já foi confirmada pela própria palavra de Deus, que o Milton lembrou muito bem, é verdade. Ela já foi confirmada. Nós já vimos que Jesus nasceu, nós já vimos que Jesus morreu no nosso lugar, nós já sabemos que o sangue de Jesus lava os nossos pecados, nós já sabemos que Jesus é nosso advogado. Se nós tivermos um pecado, se nós errarmos, se nós pipocarmos, nós vamos de joelhos diante do Senhor, nos arrependemos e Ele lava o nosso pecado e nós ficamos limpos novamente. Isso para nós é fato, para eles era promessa. E eles estavam aguardando essa promessa, pior, a situação deles era crítica. Eles estavam lá, sabe uma situação do quê? De escravos. Eles estavam lá numa situação de que eles não podiam ter vontade própria. Eles não podiam dizer assim, vou embora para Jerusalém para rolar no templo. Nananina, vai ficar aqui adorando a estátua de ouro. Você é meu escravo, fica aí. Era essa a situação deles. Ainda assim, eles diziam, olha, Deus pode me livrar, mas se Ele não me livrar, não tem problema, porque eu sei que eu sirvo ao Deus verdadeiro, e Ele vai me abençoar, e Ele vai fazer algo tremendo, ainda que não seja nessa vida, ainda que eu tenha que morrer para provar isso. Jesus não abandona os seus filhos, versículos 24, 25 e 26. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós 3 jovens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade. Respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há neles de lesão, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. E então chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. E eles saíram andando. Jesus não abandona os seus filhos. Quando nós somos fiéis, Jesus está sempre do nosso lado. É uma promessa dele. Ele prometeu lá em Mateus 28, 20, diz assim, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não podemos afirmar, eu fiquei pensando nisso, o rei Nabucodonosor viu, os estudiosos dizem que é Jesus. Alguns estudiosos dizem que é um anjo. Que esse anjo no Velho Testamento representa o quê? A presença de Deus. A presença de Deus. Então ele não é um anjo, ele é a presença de Deus, manifestada na forma de um anjo. Mas muitos afirmam, era Jesus que estava com eles. Eles viram Jesus? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque eu acho que se eles tivessem visto Jesus, quando eles saíssem de lá, eles iam dizer, olha, tinha um anjo lá comigo, olha, o anjo veio e me salvou, o anjo era assim. A Bíblia ia registrar isso. A Bíblia não registra isso. Para mim, no meu coração, eles caíram dentro daquela fornalha e viram que o fogo não fazia nada para eles. Nós não podemos sair daqui, vamos andar aqui no fogo, né? E foram andar lá no fogo. Mas Nabucodonosor via Jesus andando com eles. Desta mesma forma, Jesus faz com a gente. Nós vamos caminhando e Jesus vai do nosso lado. Nós tropicamos, Jesus nos segura. Nós fazemos bobagem, Jesus nos puxa. Jesus fala no nosso ouvido, não faça assim não, rapaz, que negócio é esse? Entendeu? E você, sabe, Jesus está conosco todo o tempo e habita no nosso coração. Mas nós não o vemos. Não é uma coisa física, é uma coisa espiritual. Mas nem por isso nós duvidamos. Nós temos certeza que o Senhor está conosco, porque é uma promessa dele. Ele está aqui no meio de nós. Você não sentiu, eu costumo dizer isso sempre no culto, você não sentiu a presença de Deus? Não se preocupe, Ele está aqui. Talvez você não tenha percebido, talvez você não tenha ficado arrepiado, talvez você não tenha chorado, talvez você não tenha caído, talvez você não tenha levitado, flutuado, sei lá, feito alguma coisa maravilhosa, tremenda, que Deus pode fazer todas as coisas, mas que Ele está aqui,
está. Porque a palavra diz que onde dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Paulo diz: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, ele está em você, ele está em mim, ele está conosco todo o tempo, nós não o vemos, nós não podemos tocá-lo, nós nos esquecemos que ele está conosco, mas ele não se esquece de nos guardar e de andar conosco. Jesus nunca abandona os seus filhos. Ainda que tenha tristeza, ainda que tenha dor, ainda que tenha alguma coisa que a gente não entenda, Jesus está conosco. Ele não abandona os seus filhos. Seus filhos os abandonam. Nós viramos as costas para o nosso Deus. Nós, vez por outra, alguns cotidianamente, alguns sempre, viramos as costas para Deus. Deus não vira as costas para os seus filhos. O testemunho fiel glorifica a Deus. Versículo 27, 28 e 29. E ajuntaram os sábios, os prefeitos, e viram que nem um só cabelo da sua cabeça tinha sido queimado. E falou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu vou fazer um decreto de quem falar mal desse Deus que é maravilhoso, que é tremendo, que eu não entendo, mas eu estou vendo que ele é poderoso, eu vou lá matar. Entendeu? Vou botar picadinho dele, vou acabar com esse cidadão, porque não é possível que o que eu estou vendo alguém levantar a voz para praguejar contra esse Deus maravilhoso, tremendo. O testemunho daqueles meninos fez com que um rei, um imperador, reconhecesse a glória do nosso Deus. Um imperador, meu irmão e minha irmã, Deus quer fazer através da sua vida que o nome dele seja glorificado. Ele quer que o seu testemunho edifique a vida das pessoas e as pessoas olhem para você e falem assim: nossa, que Deus tremendo que esse camarada serve, eu quero servir esse Deus também. Eu quero fazer parte disso. Nós precisamos brilhar, luz e sal. Luz ilumina, o sal dá gostinho. Como comida sem sal? Ele fica doente, corta o sal. Nossa, que forte. Comida sem sal é um atraso de vida. O cara fica branco, o camarada fica sem visto, não é verdade? Vai ficando de um jeito assim esquisito. Sem açúcar, você fica bem, sabia disso? Sem açúcar você fica bem, você fica saudável, você fica mais bonitão, entendeu? Porque o açúcar serve só para destruir a gente. Por isso que Deus não falou você é açúcar, entendeu? Você é sal. O sal alimenta. Uma coisa que eu sinto que eu acho que é tremendo: eu acordo de manhã cedo assim com fome, vou lá, faço um café com leite, faço um pão com manteiga. A hora que eu mordo, dou a primeira mordida no pão, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo é maravilhoso. Quando dá aquele salzinho do pão de sal e dá margarina, da manteiga, que é salgado, parece que desce sei lá, uma energia, uma coisa diferente. Não é sabor, é uma coisa que dá, você fala: nossa, agora eu acordei, agora eu vou trabalhar, porque agora eu tenho energia. É isso que nós precisamos ser aqui nesse bairro, lá no Secap, lá na chácara. É isso que a igreja do Senhor Jesus precisa ser. Algo que as pessoas olhem e falem assim: puxa vida, olha, o Deus daquele povo lá é tremendo. Não é possível, porque as coisas que acontecem é porque Ele é maravilhoso. Mas nós temos que testemunhar, nós temos que conhecer o nosso Deus, nós temos que ter certeza da nossa fé, nós precisamos saber que Ele não nos abandona, nós precisamos estar ligados a Ele, ligados. Porque sabe o que acontece ainda mais? A fidelidade traz muitas recompensas. Vamos ler aqui no capítulo, versículo 30. E então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. A Bíblia, nesse começo desse livro de Daniel, diz que eles já tinham uma posição boa. No capítulo 3, o sábio está dizendo assim: olha, aqueles camaradinhas lá que o Senhor colocou sobre os negócios da Babilônia,
Depois que aconteceu isso, diz que eles foram promovidos, diz que eles foram feitos ainda mais importantes e ainda mais poderosos. Sabe por quê? O agir de Deus na vida deles. Às vezes a gente não é promovido, às vezes a gente não é reconhecido, às vezes a gente não alcança a glória dos homens que nós não buscamos, mas quando ela acontece é porque é justa, porque nós estamos escondidinhos. Porque nós tentamos esconder o brilho de Deus nas nossas vidas, achando com isso que nós vamos preservar o nosso emprego, achando com isso que as pessoas vão achar a gente mais bacana, porque nós somos igual a elas. Não é, meu irmão, não é. O brilho que Deus põe em nós é diferente. É diferente, você fica pensando assim, puxa vida, os jovens, né, puxa vida, se eu ficar muito crente, ninguém vai querer ser meu amigo. Não vai querer ser seu amigo os tranqueiras, entendeu? Porque aqueles que tiver um mínimo de bom senso, de inteligência, vai olhar para você e vai falar assim, olha, ali o negócio é melhor, hein? Do que essas coisas que eu ando vendo por aqui na vizinhança. Lá no seu trabalho, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, olha, aquele varão, aquela varão, aquele homem, aquela mulher, tem algo diferente. E quando o seu chefe, o seu superior, precisar de um conselho, precisar de alguém que ele confie, precisar de alguém que tenha que fazer a diferença, ele vai lembrar de você, não pelos seus méritos, porque Deus vai mover. Mas você precisa testemunhar, você precisa viver o Evangelho, você precisa ser a Bíblia aonde você está. Não é assim que o povo diz? A Bíblia do seu vizinho é você, porque na casa dele tem, mas ele não lê. Agora a sua vida ele lê, todo dia. Ele olhando. Os crentes, então eles olham mais ainda. Os crentes eles olham mais ainda, eles ficam louquinhos para achar um dedinho, achar um erro, achar uma coisinha. Nós precisamos testemunhar do nosso Deus. Nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus. Quando formos chamados, precisamos orar e dizer, Senhor, prepara o caminho. Eu não tenho as palavras, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, mas eu sou o seu instrumento. Usa, faz o que o Senhor achar que tem que fazer. E Deus vai colocar as palavras certas na sua boca. Deus vai te dar as ações corretas. De repente você não vai poder pregar o seu chefe. Não vai poder pregar, ele não vai te dar abertura para você pregar para ele. Mas ele vai te ver todo dia. Ele vai te observar todo dia. E vai chegar a hora que você vai ser usado para ajudar ele. Que você vai ser usado para fazer algo que vai deixar aquele coração balançado. E talvez abra a oportunidade para você falar de Jesus para ele. E talvez não abra a oportunidade para você falar para ele, mas vai vir para outro. E a semente que você plantou ali dia após dia, com o seu testemunho, vai germinar na mão de outro, porque um planta, o outro rega, o outro colhe, as coisas são assim na vida espiritual. Meus irmãos, eram meninos, que nós possamos ser meninos na fé como eles eram, porque na fé eles eram mais que adultos, na fé eles eram anciãos no corpo de meninos. Que nós possamos orar nesta noite para que o Senhor nos dê essa confiança, que o Senhor nos dê essa dedicação, essa vontade de conhecê-lo cada vez mais, de nos aproximarmos dele, para aprendermos mais e mais e mais dele, para que quando nós formos chamados a testemunhar, nós possamos fazer como os filhos, sem temor, a tempo e fora de tempo, sendo propício ou sendo improvável. O Senhor vai nos chamar e nós vamos ser usados. Amém. E aquilo que nós fizermos vai impactar esse mundo de tal maneira que o nome do Senhor vai ser glorificado através das nossas vidas. E a recompensa é espiritual. A vida eterna, os galardões que Ele tem preparados para nós lá no céu. E se for da vontade dele, e se ele quiser, ele vai fazer aquilo que é do seu sonho, aquilo que você precisa, aquilo que é necessário na sua vida, ele vai acrescentar. Porque a palavra diz: buscai primeiro as coisas do alto, e as demais vos serão acrescentadas. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Queria chamar o povo aqui à frente, como eu faço sempre. Vamos orar aqui na frente, todos nós juntos, para que o Senhor possa fazer conosco o que ele fez com aqueles meninos.
usar para impactar esse império que está aí fora, que hoje é dominado pelo diabo. Aleluia.